Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu creio que, mais uma vez, Deus vai falar conosco através da palavra dele na nossa vida, amém? A Bíblia diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Repita comigo, discutiam. Versículo 15. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu-lhe: desde a infância. Repita comigo, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Repita comigo, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais entre nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto. Repita comigo, como morto. A ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, e levantou, e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntou em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e de jejum. Partiram dali e passaram pela Galiléia. Jesus não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam. Repita comigo, não compreendiam. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. E, para terminar, repita comigo, tinham medo de perguntar. Eu quero compartilhar com os irmãos. Quando eu estava no meu devocional, há uns 2 dias atrás, e eu li esse texto, na mesma hora Deus falou no meu coração, Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. E é interessante, existem mensagens que é difícil ministrar, é difícil pregar. Às vezes, na oração mesmo, eu peço: Senhor, me ajude a conseguir botar para fora aquilo que o Senhor colocou aqui dentro, que às vezes é tão diferente, tão estranho, como na de domingo, sobre trabalho. Então é difícil, eu peço a ajuda de Deus para me ajudar a arrancar dentro de mim aquilo que Ele colocou lá para compartilhar com os irmãos. Mas essa mensagem é diferente, foi algo tão singelo, tão simples e tão poderoso que Deus falou no meu coração. E eu creio com toda certeza que essa mensagem vai ser aplicada a todos os nossos corações aqui nessa noite. Esse texto nós conhecemos, já ouvimos várias pessoas falando. E quando esse texto eu li, numa dessas manhãs, Deus colocou no meu coração e falou claramente que aqui há um processo para a solução de problemas. E se você vai anotar, coloque conselhos para encontrar a solução. Porque encontrar o problema não precisa nem de procurar, não é isso? O problema bate na porta, faz fila às vezes. Tem hora que é igual o Jó. Quase que Jó falou: entra na fila aí, porque tem uma fila grande para bater na porta. Problema não precisa de procurar, mas solução é um negócio difícil de encontrar, não é verdade? A gente às vezes fica pensando: como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo?
E esse texto fala sobre uma pessoa que tinha um problema e que precisava de uma solução. Esse pai desse menino tinha um problema. E o problema não era com ele, era com o filho dele. Às vezes existem problemas que estão nos cercando, que às vezes não são nem diretamente nossos, mas como envolve pessoas à nossa volta, nós somos incluídos neste problema. E muitas das vezes nós ficamos desesperados para achar uma solução para este problema. O que eu quero te mostrar hoje são alguns conselhos para encontrar a solução. O problema é que não existe uma regrinha de bolo. Uma regrinha de bolo, você diz lá, tanta de medida de trigo, tanta medida de fermento, tanta medida de açúcar, tanta medida de não sei o quê, tantos ovos, e ainda assim, a gente consegue solar um bolo, a gente consegue errar a medida, estragar o bolo e a massa. Concorda comigo ou não? Você pode me dar toda a receita do bolo, que eu só faço um acordo contigo. Eu faço o bolo desde que eu não tenha que comer. E aí você come. Por quê? Porque a gente está querendo isso, uma solução que esteja numa regrinha de bolo, como uma receita de bolo que é assim, ó, você faz isso, você faz aquilo, mas as soluções não vêm assim. As soluções às vezes têm processos, têm momentos, têm fases para serem resolvidas. E quando a gente olha para a vida deste homem, e deste menino, esse pai tinha um problema que arrastava-se por anos e anos e anos. E olha que coisa interessante, a Bíblia começa dizendo nesse texto, nessa passagem bíblica, dizendo que quando Jesus está se aproximando dos discípulos, os mestres da lei discutiam com os discípulos. A Bíblia não diz qual era o teor dessa discussão, só dá uma dica sobre qual era o assunto. Mas o que se estava falando sobre esse assunto não tinha dizendo. Qual que é a dica que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando no versículo 16 Jesus pergunta, o que é que eles discutem com vocês? Aí um homem dentro da multidão respondeu, é porque eu quero resolver o problema do meu filho e os seus discípulos não conseguem. Eu não sei de que estavam acusando os discípulos. Eu não sei o que eles estavam falando, que se eram charlatões, eu não sei o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que o centro da discussão era o quê? O problema do filho desse homem e que os discípulos não conseguiam resolver. Você já viu que coisa interessante? Às vezes o problema não é nosso, é a gente que paga a culpa. Já viu um negócio assim? É mais ou menos isso. O problema não era dos discípulos, mas eles estavam questionando que os discípulos não conseguiam resolver. E quando este homem fala, na verdade, por que os discípulos estavam envolvidos nisso? Porque como nós somos chamados por Deus para resolver problemas e não para criar problemas. Eu e você somos chamados por Deus. Às vezes a gente entra em confusão por um simples motivo. Porque ao invés da gente tentar resolver o problema, a gente está botando fogo na fogueira. A gente está botando lenha na fogueira, está metendo álcool aonde era para jogar água. A verdade é que nós somos chamados para resolver problemas. As pessoas esperam que você tenha uma boa palavra para um mau problema. Por quê? Porque eles vão dizer assim, você não é crente? É assim ou não é, irmãos? É ou não é? Aqui está falando da nossa vida. E por que os fariseus, os escribas, estão discutindo com esses discípulos de Jesus? Vem um outro cara que estava na confusão e justamente diz, você sabe qual que é o problema, Jesus? Porque Jesus pergunta, vocês estão discutindo o quê? Ele fala, é porque o meu filho está com problema e seus discípulos não conseguem resolver. Aí alguém fala assim, que absurdo. Não é absurdo não, Deus te colocou na terra para você resolver problema, não é para criar problema. Fale para o seu irmão, você faz parte da solução. Ei, num problema, só tem duas posições. Ou você faz parte da solução, ou você faz parte do problema. É um dos dois. E aqui, por que agora os discípulos estão envolvidos nos problemas? Por quê? Porque as pessoas esperam de nós, irmãos, mais do que dar opinião. As pessoas não querem ouvir de você a sua opinião, elas querem ouvir de você uma solução. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo da verdade. Em nós habita o espírito de sabedoria.
Então as pessoas esperam que de nós saiam mais do que ajudar a meter o pau. Que de nós saiam mais do que ajudar a meter lenha na fogueira. E Jesus chega na conversa e pergunta, qual a discussão? A discussão é que seus discípulos não conseguem ajudar o problema a ser resolvido. E Deus falou tão forte no meu coração sobre alguns conselhos para ministrar às nossas vidas hoje, sobre soluções, né? Conselhos para a gente encontrar soluções. Primeira coisa, versículo 14. Versículo 14. A Bíblia diz assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Repita comigo, discutiam. Primeiro conselho que eu te dou se você quer resolver e achar uma solução para o seu problema. Repita comigo, não invista tempo em discussões. Você sabe qual é o nosso problema? Ao invés de encontrar a solução, a gente gasta tempo discutindo sobre o problema. Sobre quem está certo ou quem está errado. Sobre quem tem a razão. Quem é que tem a razão? Mas a gente não precisa de saber quem tem a razão, a gente precisa saber com quem está a solução. E a Bíblia diz que nada acontece enquanto eles estão discutindo sobre por que não conseguiram os discípulos resolver o problema. Você já viu quando alguém bate com o carro e o carro é teu? Qual que é a discussão? Por que você não prestou atenção no trânsito? Por que você atendeu o celular na hora que estava dirigindo? Por que o pessoal hoje dirige e passa o WhatsApp? Aí, por que você colocou a ré e não olhou para trás? Por que você resolveu pegar e fica discussão? A questão não é essa. A questão é como você vai pagar o prejuízo. Você entende isso? Você já viu como é que a gente faz? É exatamente nesse texto. Por que a gente não consegue resolver e achar uma solução? Porque a gente discute tudo, menos sobre a solução. A gente discute quem é o culpado. A gente quer saber por que aconteceu isso, ao invés de começar, como é que nós vamos resolver isso? Não, é por que aconteceu isso. Por que você fez isso? Discussões. E a gente olha para esse texto, se a gente olhar em outros textos, vamos dizer a mesma coisa. Tito 3:9, não precisa abrir a sua Bíblia. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 9, Tito 3:9 diz assim, evite discussões insensatas. Olha só, você pode repetir isso comigo? Evite discussões insensatas. A gente está discutindo o que a gente não pode resolver, já viu isso? O que é uma discussão insensata? É aquilo que foge à nossa alçada. É aquilo que foge à nossa capacidade de resolver o problema. Para que eu quero saber de um problema que eu não possa resolver? Eu não atendo ninguém que eu não possa resolver o problema. Isso se chama discussões insensatas. Como é que eu vou ouvir alguém que vai dizer assim, pastor fulano pecou, hein? Mas não pode dizer que fui eu. Aí eu vou chegar no fulano, um espírito do inferno me falou que você pecou. Ei, porque só um espírito do inferno, porque isso é um espírito de confusão. E espírito de confusão vem do inferno, concorda comigo ou não? É tudo bíblico. Então, meu irmão, eu mato por ali, a discussão já mata ali. Por quê? Porque eu não quero saber daquilo que eu não posso resolver. Concorda comigo? Para que você vai saber? Para ficar dois estressados? Você e o cara que te contou? Não, meu irmão, nessa cilada eu não caio. Eu vou continuar dormindo. E o cara que vai ficar sem sono, o dia que ele quiser resolver de verdade, que é se expor, aí a gente resolve. Você entendeu? Discussões insensatas. E o que a Bíblia está me ensinando? A Bíblia está dizendo, olha, largue isso, evite discussões insensatas e debate sobre a lei. Está lá, Tito capítulo 3, versículo 9. Sabe o que a gente gasta tempo? Ao invés de a gente ficar discutindo como é que vai ganhar alma, a gente se junta com outro crente para discutir uso e costume. Debater a lei. Não, mas está errado, porque
aqui pode usar brinco. Ah, não, mas aqui não pode, a gente está discutindo o sexo dos anjos. Aí, o que você deve falar para a pessoa? Se você concorda que você tem que usar, vem para cá. Se você não concorda, vai para lá. É simples, é discutir a solução, não é? Você entendeu por que a gente não acha a solução? A gente discute sobre tudo, menos sobre como resolve. A gente discute sobre qualquer coisa. Se você olhar Romanos capítulo 14, versículo 1, diz assim: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Está lá em Romanos 14, versículo 1. Ah, pastor, ele é novo na fé, eu tenho que ter paciência, mas não para discutir opinião. A Bíblia diz assim: acolhei os que são fracos na fé, não porém para discutir opiniões. Você sabe o que atrapalha a gente encontrar a solução? A discussão. Quem tem razão? Por quê? Não. Por que você fez isso? E a solução? Está ficando para depois. Fale com o seu irmão, se você quiser ter uma solução, pare de discutir. Discussões são armadilhas que roubam o nosso foco. Não tente convencer quem não deseja aprender, meu irmão. Pare de ficar tentando convencer quem não quer aprender, ele quer discutir. Sabe por quê? Por exemplo, até que o debate dessas duas rádios estão melhorando um pouquinho. Mas sabe por que eu não gosto de debate? Cada um vai lá para dizer a sua opinião e ninguém chega a conclusão nenhuma. Então eu prefiro gastar 2 horas contigo te explicando o que você quer aprender de verdade, do que perder 1 hora, que é o tamanho do programa lá, para o cara entrar com uma dúvida e sair com 3, porque ninguém chegou a conclusão nenhuma. Estamos só discutindo. Então, grave uma coisa: não tente convencer quem não quer aprender, quem só quer discutir. Não dê tempo para quem quer só roubar o teu tempo. O maior exemplo de discussão na Bíblia que pode atrapalhar: Gideão. Gideão vai lá com 300 homens, detona os midianitas. Milhares, um exército de milhares, detona com 300 homens. Quando estava chegando lá no finalzinho da guerra, os midianitas fogem, o que sobrou foge. Gideão parte atrás deles e encontra com a tribo de Efraim, os efraimitas. Aí a tribo de Efraim, que é de Israel, ao invés de falar: o que foi que aconteceu? Não, nós estamos vencendo a guerra contra os midianitas, nós vamos parar de ser oprimidos. Aí o que os efraimitas fazem? Ao invés de dizer: tamo junto, pega a sua espada lá, vamos lá. O que os efraimitas fazem? Começa a discutir. A discussão dos efraimitas, porque agora a guerra está ganha. A discussão: você não me chamou para a guerra? Por que você excluiu a nossa tribo? Porque se fosse no início o pessoal vazava, não é assim? E pode crer, a Bíblia diz que o exército de Gideão começou com 32 mil homens, de todos os lugares. Se bobear, tem um monte de Efraim, que naquela leva dos 10 mil que saíram primeiro, que era covarde, deve ter saído naquela leva. E agora os caras estão machão, batendo no peito, dizendo: por que você não me chamou para a guerra? Discutindo. Quando Gideão sacou que aquilo era uma distração e que a solução estava indo embora para se multiplicar e voltar como um problema de novo, sabe o que Gideão faz? O que são os rabiscos de Efraim com as vítimas de Abiezer? Ele começa a resolver o problema. Ele sai da discussão e começa a resolver. E ele começa a dizer: o que são? Vocês são maiores, os rabiscos de vocês são maiores do que nossas vítimas. Então, aí a Bíblia diz que Efraim se acalma, fica tudo bem, e Gideão parte sozinho. Efraim não foi não, parte sozinho para acabar com o resto. Agora esse Gideão fica discutindo ali, ia começar uma guerra entre as tribos de Israel, não entre os midianitas. O diabo lança discussão para te destruir antes que você vença o problema. O diabo arruma uma confusão nova quando ele vê que ele vai perder, quando ele vê que a solução do problema que estava te afligindo, te tirando da igreja, tirando teu sono, o problema que estava te desanimando, quando ele vê que você vai vencer, ele faz exatamente o que fez com Gideão: mete uma confusão no teu meio lá, para você gastar tempo discutindo na confusão e deixar o inimigo ficar forte de novo para voltar com um grupo maior. Fale com o seu irmão, fique esperto, irmão. Discussão é para roubar tua bênção.
Está aqui, Gideão. É a maior prova que a discussão pode fazer uma vitória virar derrota. Porque olha só, grave isso. Deus ungiu num sentido não de botar unção, mas abençoou Gideão para vencer com 300 homens, mais de 30 mil, mas midianitas. Ele não abençoou para lutar contra Efraim. Significa que se ele perde a noção, Gideão ia morrer pelas mãos de Efraim, porque entrou na guerra que Deus não mandou lutar. Tem gente que está perdendo a guerra porque comprou o barulho que não era Deus que mandou comprar. Tem gente que está no meio da tribulação porque trouxe Jonas para dentro do barco. E eu gosto de dizer isso. Jonas sabia que era o problema, mas ele não pulou do navio, ele teve que ser expulso. O cara que é problema na sua vida, ele não sai a não ser se você expulsar. Mas expulsar não é dizer, saia. Jonas teve que pegar, o pessoal teve que pegar Jonas e jogar para fora. Meu irmão, tem gente na nossa vida que é só para discussão, tem gente que é para jogar para fora, você entendeu isso? Tem gente que se você não jogar para fora do barco, ele sabe que ele é o problema, ele disse para o pessoal do barco, eu sou o problema, me joga fora. Ele não devia ter falado isso, ele devia ter se jogado fora. Isso aqui é um retrato do que Satanás faz. Tem hora que ele planta efraimitas no nosso meio, na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa família. Para quê? Ele está vendo que a nossa vitória está sendo alcançada. Ele está vendo que você estava desanimado com um problema que foi lançado, mas você está se levantando de novo. Ele está vendo que apesar de ele ter achado que ia te destruir, agora Deus colocou a mão sobre você, te fortaleceu, você está se levantando, está enchendo o coração com pressão para lutar, aí ele levanta o efraimita para arrumar confusão, para te distrair. Aí eu não estou mais com vontade de ir na igreja. Porque eu discuti. Não é assim? Discutiu com o marido. Também não vou na igreja hoje. Olha só. Discutiu com a esposa. Não vou não, porque eu vou ter que cantar lá. Isso é falsidade. Falsidade não, é sacrifício de louvor. Hebreus. Sacrifício de louvor. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus, último capítulo de Hebreus. Não é falsidade não. É você entrar aqui aborrecido porque discutiu e dizer, o Senhor não tem nada a ver com isso. Não estou com vontade de cantar, mas vou cantar de má vontade, mas vou cantar porque o Senhor merece. Você entendeu qual é a diferença? Por que acontece discussão na nossa vida? Você já viu? Você, mulher, está toda emperequetada lá para ir para a festa. Eu sei que seu marido nunca te perturba, porque marido não tem a capacidade de perturbar a mulher. Mas o que acontece? É um acidente que acontece de vez em quando. Eu sei que seu marido é um santo, que só falta ir para o céu e deixar o dinheiro, lógico. Mas presta atenção, olha só, você está lá toda emperequetada, comprou roupa nova, sapato novo, você estava feliz com o marido porque ele deu o cartão para você comprar o que quisesse para ir naquela festa. Aí, de repente, 3 minutos antes de sair, teu marido não vigiou e falou um negócio. Ó, foi o dia inteiro bem. 2 minutos de discussão. Está você tirando a roupa da festa porque eu não quero mais ir na festa. Ou então vai pensando assim, ó, eu vou porque eu já falei com a fulana. Deixa o marido não, vai fazer como? Quem poderá te proteger? Ó, então, e nem Chapolin. Olha só, presta atenção. Aí discutiu, acabou a festa. Ei, tá vendo? É porque parece assim muito fantasioso o que eu estou pregando. Não é não, agora eu estou falando da nossa vida real. Você foi para a festa toda querer, que bom, não sei o quê. Meio do caminho, discutiu, já chega azedo, cuspindo marimbondo na festa. O cara dá boa noite, ele fala, só se for para tu. Por quê? Discutiu. Você viu como é que a Bíblia é verdadeira? Fala coisa que é verdade, que a gente passa? Por que às vezes a gente não acha solução? Está só discutindo. Enquanto ficar só discutindo, o diabo está ganhando. Enquanto ficar discutindo quem é o culpado, o diabo continua fazendo com que o resultado da desgraça continue lá. A questão não é saber quem é o culpado, não é discutir, é descobrir qual é a solução. Você quer solução?
acabe com as discussões. Tem hora que para acabar com a discussão tem que acabar com a amizade. Você sabia disso? Tem hora que para acabar com a discussão tem que terminar o namoro. Tem hora que para acabar a discussão tem que mandar o funcionário embora. Já que não dá para mandar o patrão embora, né? Ou pedir demissão. Ué, dá para mandar o patrão embora, ó. Só que assim, é uma lei interessante da gravidade. Eu me afasto de você. Entendeu? Ó, preste atenção. Tem hora que para acabar com a discussão, não tem jeito. Tem hora que para acabar com a discussão tem que engolir o sapo. Às vezes ele tem 3 quilos, mas vai ter que passar na garganta. Ei, meu irmão, a discussão é tudo que o diabo precisa para te destruir. Quando discute, todo mundo perde a razão. Quando discute, quem estava certo vira errado, quem estava errado vira certo. Porque aí na discussão o calor aumenta, a temperatura sobe, e não tem ar-condicionado que segure. E aí o que acontece? O cara que estava certinho fala bobagem e passa a estar errado. Gideão, sacando disso, começou. Você tem razão. O que nós somos? Nós somos nada. Vocês são tudo. Resolveu o problema, partiu, resolveu a solução. Acabou com os midianitas, não puderam voltar mais. Eu não sei qual é o problema da tua vida, só tenho um conselho para te dar. Pare de discutir e comece a procurar a solução. Vai para ver o que interessa de verdade. Segundo conselho que eu te dou, versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Qual foi a resposta dele? Desde a infância. O que eu vi com isso aqui quando eu estava lendo? Desde a infância. A Bíblia não diz quantos anos tem esse menino. Mas dá uma noção que se passaram muitos anos, concorda comigo? Desde a infância, devia ser um adolescente. Devia ser alguém que tivesse uns 15 anos, não sei, eu estou aqui conjecturando. Porque ele dá uma ideia assim, ó, é da época que ele era criança. E aí, esse homem que convive com esse problema sem achar a solução, você concorda que ele procurou a solução? Ele estava procurando ainda. Ele ainda estava, era desde criança que acontecia isso. O menino já tinha crescido, mas ele ainda procurava a solução. Sabe o que eu aprendo se a gente quer achar a solução? Conselhos para encontrar a solução? Repita comigo. Não se conforme com os problemas. Não se conforme com os problemas. Mas pastor, o senhor não está entendendo, meu problema está durando 10 anos. Não se conforme. Continue procurando a solução. Esse cara tinha tudo para desistir. Sabe por que o pessoal se separa? Por quê? Tentei muito, pastor. Muito. O senhor não sabe. São 10 anos que eu estou passando isso. Tentou o quê? Tentou que o cara mudasse. Tentou que a mulher mudasse. Preste atenção numa coisa. Quando você está com um problema, você vai para a solução que você acredita. Eu não me lembro certo se foi em 77 que foi criada a lei do divórcio. Eu estudei sobre isso, mas faz tempo. Então, 77, me ajuda aí, pastor Luiz. 77, se eu não me engano. Qual, a lei do divórcio. Oh, eu sou bom de memória mesmo. Até parece. Mas olha só, 77. Antes, a gente falava de esquite, falava um monte de coisa. Você lembra como é que pegava mal um cara que tivesse separado? Ih, ó, fulana, separada. 77? Tá bom. Eu lembro, eu nasci em 72. Eu nasci em 72, eu lembro. Presta atenção, lembra? Fulana, separada. Não, o nome era desquitada. Lembra disso? Pega mal. Aí criaram a lei do divórcio. É normal. Aí agora o cara não vai para encontro de casais, o cara não luta, não briga, ele divorcia. Não, brigar até briga. Mas antigamente o cara pensava em tudo. Matar a mulher. A mulher pensava em jogar água quente no ouvido do marido quando ele estava dormindo. Olha, eu estou te falando. Olha, eu vou parar de ensinar esse troço aqui. Então vamos supor. Então vamos lá. O cara pensava em qualquer coisa. Dava golpe do baú, fazia seguro e mandava matar. Lembra os filmes que a gente via? E tal. Mas não falava em divórcio. Porque não existia essa solução.
essa solução não existia. Você sabe qual é o nosso problema? Por que a gente se conforma com o problema? Que a gente aceita que não tem solução. Não tem solução não. Ó, pastor, o senhor não sabe. Imagina ele falando para Jesus, você não sabe o que eu fiz. Já levei no médico tal, já levei em Nova York, já levei no curandeiro, sei lá quem, já botei dentro da pirâmide, já fiz não sei o quê, já fiz não sei... Eu desisti. Você sabe por que a gente não acha solução? Por causa disso, a gente desiste. Esse cara está procurando a solução há anos. Pena que a Bíblia não diz há quantos anos. A Bíblia só diz assim, desde a infância. Jesus já pergunta de cara, desde quando que acontece isso? Desde a infância. Mas o cara ainda estava discutindo lá com os discípulos, porque ele está querendo achar uma solução. E isso me dá um conselho qual é? Não se conforme com os problemas. O problema não faz parte da tua vida, ele é um corpo estranho. Você pode falar isso para o teu irmão? O problema não faz parte da sua vida. Ele é um corpo estranho. Corpo estranho tem que ser expulso. Corpo estranho, como é que é? Tem que ser expulso. O cara vai fazer um transplante de rim. Tem que tomar remédio para não ter rejeição, porque é um corpo estranho, vai ser expulso. Você entende isso? Mas a gente está fazendo com que o problema faça parte da nossa vida. É o problema de estimação. Você acostumou tanto a conviver com ele, que ele faz parte, acostuma. Você já viu? Tem gente que tinha que operar. Não opera porque tem medo de entrar na faca. Eu não sei se é de morrer e ir para o inferno, ou é só da faca mesmo. Aí a pessoa tem medo. O que ela vai fazendo? Vai acostumando com a dor, dá um jeitinho. Quando dói, aí ela dá um jeitinho. O que foi? Não, estou recebendo um negócio aqui. Ó, o cara se adapta. Já viu como é que a gente tenta se adaptar ao problema? Quer ver outro exemplo? Você está andando na rua. Está lá, andando, trabalhando, na Rua do Imperador. De repente, estão fazendo obra. Vê se não é assim. Se tu ria, porque é. Entra uma pedrinha pequenininha, quase microscópica no sapato. O que você faz? Primeiro, aí você vai empurrando com o dedinho, ponto, encaixou ela no lugar. Aí você anda com cuidado, agora já dá para andar direito, com cuidado. Não pode desencaixar ela dali, mas você encaixou. Ao invés de pegar, só fazer assim, ó. Não precisa nem de ver a pedrinha. Bateu, pronto, agora posso andar de novo, correr, fazer o que quiser. Mas não, a gente se acostuma até com a pedrinha. A gente encaixa ela num lugar para ela conviver bem com o nosso pé. Você entendeu, gente? A gente é assim. A gente tem uma pessoa em casa que tem que confrontar no emprego, seja onde for, nos negócios, a gente tem que confrontar a pessoa é um problema, está se tornando um problema cada vez maior, mas a gente encaixa a pedrinha na nossa vida. A pedrinha vai crescendo, a gente vai encaixando, para não ter o confronto, para não achar a solução. E a gente olha para esse homem, a Bíblia diz, desde a infância, mas o cara não se conforma com o problema. Sabe por que ele achou a solução? Porque não se conformou com o problema. Ele vivia com o problema, mas o problema não fazia parte dele. Existem problemas que, para ir embora, para ter solução, vai ter anos. Nós não deixamos, o que nós precisamos fazer é não nos deixar vencer pelo tempo. Pensa comigo. Ainda falando de coisas bem práticas. Quantos aqui, sem responder, é pergunta de pastor, é para não responder. É só para refletir. Quantos aqui já deixaram de reclamar de uma conta que veio errada porque ficou 30 minutos no telefone e desistiu? Não, cara, essa conta aqui, não. Ligou lá. Ah, sim, o que o senhor quer? Ah, tá. Não, primeiro diz que tudo, né? Diz que tudo quanto é número que você... Aí depois que o atendente vai atender, o senhor deseja o quê? Ah, tá, não, eu vou te transferir para o departamento de coisa para te dizer. O cara te vence no tempo. No tempo. Você está lá. Passou 10 minutos, é uma eternidade. 10 minutos na festa é muito rápido, mas 10 minutos no telefone para resolver um problema é uma eternidade. Aí o que a gente faz? Desliga. Mês que vem aquilo de novo na conta. A gente tenta, até acostumar. Acostumou, já vem na conta, não, já reclamei. Já tentei. Eles são assim mesmo.
Já viu a gente falando das coisas? Eles são assim mesmo. Não tem como, o governo é assim, não tem jeito não. A telefonia é assim mesmo, é um absurdo. Mas não resolve. Quantos já desistiram de cancelar o telefone porque demorou não sei quanto tempo? É só você olhar. A gente às vezes vai reclamar, tem uma fila grande, a gente se adapta. Não entrar nessa fila não. Sabe qual é o nosso problema? Somos nós. Porque a gente acostuma com qualquer problema. A gente faz com que o problema se encaixe na nossa vida de forma que a gente consiga levar a vida. Mas Deus não te chamou para levar a vida. Deus te chamou para viver uma vida abundante. O tempo é um teste para o seu sucesso. Se você não for capaz de esperar o tempo para cancelar a conta, tempo para resolver o problema, tempo para tudo. Eclesiastes já diz, tem tempo para tudo. Sabe o que você tem que fazer? Vai ter que pagar o tempo? Paga o tempo. Mas não se acostume com o problema. Não deixe o tempo lhe fazer desistir de alcançar o seu sonho ou conviver com o seu problema. Terceiro conselho, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como é que é isso? Hein? Parece conversa de homem com mulher. Cada um falando um idioma. Esses dias eu estava no carro. Esses dias não, isso já tem um tempo. Eu estava no carro, eu e a Raquel. Um cara bateu no vidro lá para vender uma bala. Eu fiz sinal para ele. E ele foi embora. Raquel, ué, como assim? Eu falei, nós somos homens. Ele entendeu que eu não queria. Não, mas como assim? Eu não consegui explicar para ela. Que ainda não tem um tradutor de homem para mulher e de mulher para homem. Mas ele entendeu perfeitamente. Ele bateu no vidro, e ele foi embora. Acabou. Tudo entendido. Irmã, tenha paciência. Esse menino vale ouro, viu, Ney? Faz um curso. Pensa numa pessoa assim que qualquer dia desse de tão zen vai sair do corpo. Fica lá tranquilo. Não, acostumei. Mas presta atenção numa coisa. Versículo, esse problema, meu irmão, tem problema que faz parte da tua vida. Relaxa. Seu marido é um deles. Sua esposa é uma delas. Não, tirando a Raquel, tá? Mas olha só, versículo 24. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Como é que explica isso? Eu creio. Mas estou sem fé. Ei, é simples. Isso aqui é a coisa mais fácil de explicar. Ainda mais para um homem. Eu creio. Me ajuda na falta de fé. É simples. Agora eu vou perguntar para as mulheres, porque elas são mais inteligentes. Olha só. Quando eu falo aqui que Deus está fazendo isso ou fazendo aquilo, e você não está vivendo isso ainda porque o teu problema não foi resolvido, você crê no que eu estou falando? Você só está sem fé agora. Entendeu o que é? Porque se a gente olhar, aqui está dizendo, eu creio, Senhor, eu sei que tu tem poder, eu só não consigo acreditar nisso para mim. Entendeu o que esse cara está dizendo? Senhor, eu sei que tu abre porta, mas como a minha está fechada há tanto tempo, desde a infância desse garoto, eu estou perdendo a minha fé, mas eu creio no Senhor. O Senhor é a solução, por isso que eu estou vindo no Senhor. Você está entendendo, irmão? Ei, meu irmão, preste atenção numa coisa, nós todos podemos dizer o que esse homem falou, sabe por quê? Porque se você não cresce, embora você possa estar sem esperança, você não estava sentado aqui dentro. Você só está sentado aqui dentro porque você crê. Você pode estar com um pouco problema, porque 10 anos, 20 anos com esse problema, você pode estar só com uma coisa que assim, eu não consigo acreditar para mim, mas eu creio que tu é. Por isso que você está aqui dentro. Por isso que tem hora que a chapa está quente para o teu lado e você está aqui dentro, mesmo pensando, parece que não vai resolver nunca. Mas é por quê? Porque você não crê? Não, é porque você crê. Só está faltando um pouquinho de fé para poder ativar o negócio. Consegui traduzir o que o homem quis dizer. Você entendeu? E o que isso me ensina? Ensina o seguinte: ao invés dele ser hipócrita e dizer, eu creio, e parar por aí, ele falou qual era o erro dele. Eu creio,
Por isso que eu estou te pedindo. Eu creio no Senhor. Eu só não tenho fé para mim. Sabe o que ele está fazendo? Terceiro conselho, repita comigo. Reconheça sua deficiência e a sua parcela de culpa. Esse cara, a Bíblia mostra que nesse momento o menino já está estribuchando no chão. Mas ao invés de Jesus virar para o menino e falar, demônio, você sai, ele vai tratar o que é problema com o homem, com o pai do menino. Porque na hora que resolve o problema do pai do menino, que era a falta de fé, ele resolve o problema do menino. Sabe o que isso mostra? Que tem hora que há uma parcela de culpa na gente. Quando a gente reconhecer o nosso erro, o problema já vai estar resolvido. No caso do pai do menino, qual que era o problema? Ele tinha um problema de incredulidade para ele. Ele tinha um problema de falta de fé no caso dele. Para os outros eles podiam crer. Tanto é que ele foi procurar Jesus. Se tu pode, me ajuda. E aí, quando ele reconhece o problema dele, Jesus pode tratar o problema dele para depois resolver do filho dele. Às vezes, nossa solução está travada dentro de nós, irmão. Não porque não cremos, mas porque a gente não dá o braço a torcer, que falta a nossa parte ser feita. Uma pessoa, por exemplo, que diz, não, pastor, eu não posso ser dizimista porque o senhor não sabe o problema financeiro que eu estou. Ela tem que reconhecer, eu não tenho fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o devorador só vai ser repreendido se você for dizimista. Acabou. E aí, sabe o que acontece? Não, mas eu vou lá, não acontece nada. Não acontece nada por quê? Porque você está fora do princípio. Às vezes, por que o problema está em nós? O nosso orgulho é o nosso defeito. Aí a solução não vem. Irmão, eu peço desculpa até por quem eu não errei. Às vezes eu sei que o cara está errado, mas eu peço desculpa, porque o negócio não é ver quem tem razão, é resolver o problema. Você entende isso? A gente, às vezes o orgulho arrebenta a gente, e a solução não vem por causa do orgulho. Às vezes precisa, já viu aquele que fala assim, não, eu vou pedir fulano para te ajudar. Não, se for fulano não precisa não. Já viu isso? Às vezes precisamos reconhecer que cremos, mas a gente é teimoso. E aí a gente fica insistindo com aquilo que não tem que insistir. A culpa deste pai era a incredulidade. Qual que é a nossa? Pode ser orgulho, teimosia, vergonha, soberba, incredulidade, preguiça. Não, eu estou orando, estou pedindo a Deus para abrir um emprego. E estou esperando. Com paciência. Não, estou pedindo a Deus para resolver aquele problema. Até quando? Vai lá, Deus já te abençoou, vai lá resolver. Comodismo. Estamos vendendo, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente está vendendo o sítio lá de Juiz de Fora, para tentar comprar um aqui mais perto, para a gente fazer mais evento no sítio. Eu cheguei para um corretor e falei assim, cara, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque a gente botou um tempão e não vende. Eu estou tentando achar o problema não é nos outros, estou tentando achar o problema em mim. Porque se eu resolver o meu, a solução vem. Aí eu falei com ele, será que isso vale mesmo, esse valor? Aí ele foi lá. Falou, pastor, valer até vale, só que o mercado está pagando muito menos. Falei, então vamos abaixar o preço. Você está entendendo, irmão? Não, mas eu estou orando, pastor, há 5 anos. Meu Deus, estou orando há 5 anos, Deus não me ouve. Mas não vai ouvir, você está teimoso. Se o negócio vale 50, você quer que Deus faça alguém pagar 150 para tu? Só porque é para tu? Você não é artista que usa uma camisa e depois vende por 10 mil reais? E quando você não for artista, que uma camisa tua autografada vale 10, ela vai custar R$1,99 mesmo. Entendeu? Então, às vezes, a solução está travada na gente. Não, pastor, mas aquilo lá vale tanto. Tá, então você compra. Entendeu? O cara que... Esses dias eu vi no Face, cara. Face é um negócio muito engraçado. Esses dias eu vi no Face, um cara orando a Deus pelo Face, como eu já falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Dá vontade, eu não vou entrar nessas discussões insensatas, né? Mas dá vontade de entrar assim, fala, meu irmão, Jesus não tem Face não, ora direto para ele. Você já viu algum perfil de Jesus aqui, ou de Deus? Ou do céu, pelo menos, do reino? Pô, parece que Jesus não tem o que fazer e fica lá no Face para ver o que você vai pedir para ele. Ah, Senhor, me ajuda porque eu vou para uma entrevista de emprego. Tomara que não consiga, está pedindo para o cara errado. Meu irmão, me perdoa, mas está pedindo para o cara errado. Está pedindo
para a rede social. Não, mas estou pedindo para Jesus. Não, Jesus é no joelho, irmão. Você dobra o joelhinho lá, fala, Jesus, ó, rapidinho, 2 minutos, senão eu vou perder o ônibus. Me ajuda, vai comigo lá. Vai ganhar um emprego. Mas esse que ora ao Face merece não conseguir. Para aprender a orar direito. Entendeu? Aí o cara postou lá um negócio lá, me ajude em oração, que eu estou tentando vender meu carro. O senhor botou a foto do carro, botou um negócio lá e tal. E dizendo e tal. Passou uma semana, o cara postou de novo. Eu entrei para ver qual era o carro e qual era o valor que o cara... Porque eu fiquei curioso. Eu falei assim, quanto que esse cara está pedindo? Pô, com esse preço, meu irmão, eu comprava um carro melhor que aquele. Está orando? Só não está reconhecendo que o problema não está no carro, nem em quem vai comprar. O problema está no cara. Aí a solução não vem. Você está entendendo como é que às vezes a gente trava a nossa solução? Às vezes nós é que travamos. 4º conselho. Versículo 26. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. 4ª coisa que eu aprendo com esse pai. Repita comigo, não aceite sentenças de derrota. Não aceite sentenças de derrota. Pode parecer que está morto, mas quem diz que morre é Deus. Pode parecer que a porta fechou, mas quem abre de novo é Deus. Pode parecer que é o fim, mas só tem um que pode dizer o fim na tua vida, é o teu Deus e o meu Deus. Você entende isso? Não aceite sentença de derrota. Uma derrota não é o fim da guerra, só é o fim se você não lutar mais. Alguém poderia dizer, coitado desse pai, antes tivesse deixado o menino sem Jesus orar, pelo menos estava vivo. O problema é que os outros falam, vai dar errado, a gente acredita. É diferente de um homem, uma mulher que tem compromisso contigo e vai lá te dar um conselho. Agora, tem um monte de gente que dá pitada. E aí, sabe o que acontece? Azeda. Tem hora que a gente não acha solução porque está acreditando na sentença do que falaram. E algumas vezes, como no caso desse homem, ele foi abençoado, sim ou não? Foi, o menino estava vivo, embora parecia que estava morto. O menino estava vivo. Às vezes uma bênção parece mal no início, irmão. Algumas vezes você só vai dar certo porque deu errado. Esquisito isso, né? Mas ultimamente eu tenho falado tanta coisa esquisita que eu não estou nem me surpreendendo. Repita isso comigo. Algumas vezes só vai dar certo porque deu errado. Que coisa esquisita. Mas graças a Deus, Jeová sabia que eu ia pregar um negócio esquisito assim. Aí mandou, uma abençoada me mandou um link para mostrar um negócio que ela achou que não tinha nada a ver, mas tem a ver com a mensagem de hoje. Eu vou ler para vocês. Um link lá, se vocês quiserem, depois vocês entram no meu Face que eu mando para vocês. O tema é empreendedores, ou seja, microempresários, que eram considerados perdedores antes do sucesso. Eu vou falar um que ninguém vai conhecer. Alguém conhece Brian Acton? Eu vou falar o que ele inventou. O WhatsApp. Foi o cara que inventou o WhatsApp. Deixa eu te contar como é que esse cara deu errado. Olha o texto como é que é verdade, o texto bíblico como é que é verdade. Esse cara tinha tentado entrar na rede social do Facebook em 2009. Mas teve o pedido negado. Não quiseram contratar ele. Um ano depois ele lançou o WhatsApp. O Facebook pagou 16 bilhões nesse ano para comprar o WhatsApp. Tem gente que reclama porque deu errado. Mas tem gente que só dá certo porque deu errado. Você entendeu isso, meu irmão? Vou te dar mais um exemplo. Aqui no nosso país, Marcelo Hostia, dono da camiseta da hora. Por isso que eu posso falar aqui, porque se o cara entrar na internet, está lá. Vou ler. Morador de Itu, trabalhou dos 11 aos 19 anos em uma multinacional. Olha só. Até o dia, porque é sempre assim, na minha vida nada dá certo, né? Até o dia que a empresa deixou sua cidade e ele foi demitido. A saída encontrada foi montar uma fotocopiadora na garagem na casa dos pais. O negócio evoluiu e Marcelo tinha, algum tempo depois, uma gráfica, que além de produzir materiais impressos convencionais, estampava camisetas. Certa vez, um cliente em São Paulo ficou com a mercadoria de sua gráfica, mas não pagou, porque estava dando certo, né? Aí a gente fala, cara, esse cara deve estar marcado, tem um karma na vida dele. Olha só,
Estava tudo indo bem. Aí um cara vai lá, compra e não paga. Aí o que ele faz? Não pagou. Marcelo e seu sócio foram para São Paulo tentar reaver o dinheiro, mas não conseguiram encontrar o cliente devedor. Totalmente quebrado pelo calote, caminhando pela cidade, encontraram uma loja no Brás que topou fazer um acordo. Deixar a máquina de estampar na porta do comércio para que clientes pudessem customizar suas camisas de roupas recém-compradas. Enquanto investia na ideia, o empreendedor e seu sócio dormiam dentro do carro em um estacionamento da região. E era tudo que eles tinham, R$50 que eles tinham no bolso. Em uma madrugada, foi confundido com um mendigo em uma ação social que doava exatamente camisetas a moradores de rua com a frase: as pessoas não falham, elas desistem. Olha só. O cara está lá na pior, tentando, aí o cara lê confundiram com o mendigo, você vê que o cara devia estar muito bem, confundiram o cara com o mendigo, bateram lá e disseram: a gente pode te ajudar? Essa camisa aqui, ó, aqui, as pessoas não falham, elas desistem. Nessa hora, Marcelo viu que precisava mudar de vida. Começou a vender camisetas pela internet e se tornou uma franquia com mais de 800 parceiros ao redor do mundo e faturamento de milhares de reais por mês. Fale para o seu irmão: e você acha que é você que vai dar errado? Alexandre Cury, Tecnogera. Se não fosse a demissão aos 22 anos de um fabricante de extrator e de suco de laranja, onde trabalhava com pós-venda, Abraão Cury jamais teria criado o seu negócio, a Tecnogera, empresa de locação de equipamento para geração e transformação de energia. Em 2013, a companhia fechou uma parceria com a multinacional belga que vai investir só 50 milhões no negócio dele. Ô, meu irmão, para de aceitar sentença de derrota na tua vida. Te mandar embora é bênção de Deus. Se não foi tu que criou a demissão também, porque tem gente que só mandando embora também, né? Mas se não for o caso, foi mandado embora, tem um texto lindo na Bíblia que diz: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você acredita nisso, ou você vai ficar dizendo: na minha vida nada dá certo. Esse cara encontrou Jesus, conseguiu acessar Jesus, conseguiu falar com Jesus, conseguiu colocar Jesus para orar pelo menino, mas podia ficar lá, agora morreu. Para de aceitar essas sentenças de derrota na sua vida. Deu errado, Deus vai te abençoar. Aliás, tem um texto na Bíblia que diz: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Derrubaram essa, Deus vai construir uma muito melhor para a sua vida. Detonar aquela, Deus vai, de novo, porque tem um texto que diz, uma versão que diz, a glória da segunda casa, mas tem um texto que é lindo, que a versão diz: a glória da última, não importa quantas vezes vão derrubar, a última vai ser sempre melhor do que a outra que foi derrubada. Fale para o seu irmão: a sua vida não vai ser de fracasso, no final vai ser só vitória. Não aceite as sentenças que a vida vai te dar, meu irmão. E penúltima coisa, versículo 32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam perguntar. Aqui o ensinamento é simples. Por isso que eu falei, eu achei tão lindo quando Deus me deu algo simples assim. Olha só. Repita comigo: nunca fique na dúvida. Pergunte. Eu senti um cheiro diferente na camisa dela. Aliás, essa paranoia, homem costuma não ter não, né? Mas a paranoia é que eu não queria, né? Então estou aliviando e tal. Mas, a mulher fica... Parece um cachorro adestrado do FBI. Você já viu? Negócio engraçado. Sente cheiro até do que não tem. Aí fica ela: não, eu acho que ele está me traindo. Não, eu acho. Você sabe que mulher tem o sexto sentido, quarto olho, 20, não sei o quê. Você sabe que mulher... Não, você sabe. Ei, meu irmão, aí começa. Ao invés de sentar com o infeliz, que nem sabe, está preparando o aniversário de casamento do ano que vem e está torcendo para chegar lá. O homem é muito distraído para fazer isso, né? Agora eu peguei pesado. Vamos mudar de assunto? Olha só.
Mas aí, de repente, o cara não sabe nada com a hora do Brasil, distraidaço. E aí, o que acontece? Ela começa a esfriar. Eu acho que ele está me traindo. Fica na dúvida não, meu irmão. Pergunta, mas pastor, deixa de ser burro, porque ele vai mentir. Quando descobre a ferida, é que dá para tratar. Quando descobre aonde está o câncer, é que dá para arrancar. Ainda mais no início. Tem mais chance de cura. Aí, aquilo que parece que vai ser uma desgraça, Deus transforma em reconciliação. Mas não. Os discípulos estão na dúvida e não perguntam. Não entendi esse negócio que Jesus falou. O quê? Tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração? Não entendi não, mas vamos embora. Eu estou com medo de perguntar. Tem gente que fala, não, pastor, minha pergunta é muito boba. Não, tem boba é que não pergunta. É diferente. Não existe, ei, meu irmão, não existe dúvida besta. Existe besta que não pergunta. É simples. Não, a dúvida tua é importante. É importante. As pessoas erram porque não perguntam. Eu sei que seu marido não é assim, mas às vezes ele fala assim, mas eu pensei que era para fazer assim. Eu sei que eu estou falando de outra cidade, mas assim, amor, vai lá, coloca não sei o que para mim. Aí, errado. Não, mas eu pensei que fosse assim, mas a gente não pergunta. É assim ou não é? É assim. Raquel virou para mim ontem e falou assim, dá o ok lá para mim, no computador. Só o ok no e-mail. Embora dependendo do ok é difícil. Mas era lá. Eu entrei assim no escritório, olhei o computador, fiquei caçando ok. Gente, que deu ok? Nem o e-mail está aberto. Falei, viajou. Aí eu falei assim, eu não vou nem perguntar onde é que está o ok. Aí eu só gritei assim, não achei não. Ué, eu vou dizer o quê? Ué, não achei, meu irmão. Mas antes de quando eu procurei, eu te confesso. Eu fiquei assim, cara, que deu um raio do ok nessa tela. Meu Deus do céu. Tô até chorando de emoção. Mas, cara, eu fiquei procurando. Falei, cara, eu não vou falar isso. Eu não vou falar que eu não achei, porque eu sei que ela vai chegar aqui e dizer, aqui, puf. Eu não sei se acontece isso contigo, mas de vez em quando acontece isso comigo. Teu marido vira para você, cadê aquele negócio? Procura. Serve esse? Graças a Deus estou vendo que não acontece só lá em casa, não. Aí eu procurei. Ok, que dei e-mail, só está esse troço aberto aqui. Ainda vi se tinha no rodapé mais alguma coisa assim. Falei, vai que fechou e tal. Não achei. Eu falei assim, só resta uma coisa. Não tem ok não, hein? Aí, nem entra. Esse? Eu falei, nem, mas eu achei que fosse aquele computador lá. Tinha 2 computadores ligados. Um virado para lá e um virado para cá. Irmã, preste atenção. O raciocínio de homem é diferente. Explica direitinho. Pega a massinha e desenha. Você entendeu? Vai dar certo se fizer isso. Eu falei assim, mas eu pensava que era naquele lá. E o pior, o outro estava mais perto de mim do que aquele lá. Mas eu não perguntei, qual dos 2? Aliás, eu nem pensei que tinha 2. Eu passei como se ele não existisse do meu lado. Sabe por que as coisas dão errado? Porque a gente não pergunta, irmão. A gente não pergunta. Aí dá errado. Pode acreditar numa coisa, perguntar se é mais barato do que fazer errado. Perguntar para o patrão como é que é, vai ser mais barato. Perguntar como é que faz, vai ser mais barato. Às vezes estamos errando só porque a gente não pergunta. Perguntar, sabe o que significa? Reconhecer as nossas limitações. Perguntar, sabe o que significa? Eu estou exercitando a minha humildade, porque eu não sei. E eu estou confessando que eu não sei. Perguntar pode ser a diferença entre derrota e a conquista.
Não tente ter a resposta para tudo. Seja humilde. Peça ajuda. Fala que não sabe. Fala que não entendeu. Chega no final da mensagem e fala: só não entendi aquela parte, pastor. Melhor do que ficar na dúvida. E pode crer, só vai dar errado na parte da dúvida. A solução às vezes se esconde em uma pergunta. Às vezes a pergunta certa traz a solução para perto de você. E a última coisa que eu quero dizer, só voltando um pouquinho no versículo 17. O versículo 17 diz assim: está todo mundo discutindo, todo mundo na discussão. Chega Jesus e pergunta: vocês estão discutindo o quê? E o versículo 17 diz: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Sabe qual é outro conselho simples? Sabe quando é que esse cara acha a solução? Quando ele chega para Jesus. Repita comigo: a solução para tudo está em Jesus. Sabe, a Bíblia diz: desde quando acontece isso? Ele responde para Jesus: desde a infância. Procurei em tudo quanto é lugar, levei em tudo quanto é médico, só faltava encontrar o Senhor. Gastei todo o dinheiro que eu tinha, tentei todos os amigos que eu tinha, pedi clemência para todo mundo, mas só faltava encontrar o Senhor Jesus. Eu quero que você se levante, o Ministério de Louvor pode subir. Existem coisas que só vão funcionar quando Jesus entrar na nossa vida. Quando Jesus entrou na vida deste homem, o problema do seu filho não é mais um problema, é um milagre. Talvez você entrou aqui, nesse lugar hoje, cheio de problema. Talvez você entrou aqui, cheio de confusão na vida. Talvez não. Talvez você não tenha problema nenhum, conseguiu resolver todos. Mas eu estou aqui para te dizer e terminar essa mensagem dizendo: toda a solução está em Jesus. Porque a Bíblia diz que no princípio foi o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo que criou todas as coisas. Se tem alguém que sabe como é que funciona tudo, é Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. E antes de oferecer, orar pela a sua solução, eu quero te dar a oportunidade de você fazer o que esse homem fez. Antes de dizer para ele qual era o problema, ele simplesmente chega para perto de Jesus, porque Jesus é a solução. Se você entrou aqui nessa noite e você estava desviado do caminho do Senhor, a solução é a mesma. Depois que Jesus estiver contigo: pastor, mas não é que eu estou desviado, sabe, eu desanimei, você também é a solução, é a mesma coisa. Se você quer que Deus mude essa história, ou que Deus te abençoe mais do que tem te abençoado, só tem um primeiro passo. Quando o homem chega para perto de Jesus, todas as soluções começam a aparecer. Até de problemas que ele nem sabia que ele tinha, como a incredulidade dele.